O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 23º dia. É hora já de que me refira a São Domingos e à ordem dos predicadores. Domingos de Gusmão nasceu em 1170 na vila de Calarueca, Castela a Velha, que se encontrava sob jurisdição do bispo de Osma. Antes de nascer, a sua mãe teve um sonho no qual viu a seu futuro filho como um cachorro que portava entre as suas faces um labris ardente, ou seja, uma acha flamejante de lâmina dupla. Aquele símbolo interessou vivamente os senhores de Tarsis, pois o considerava sinal de que Domingos estava predestinado para o culto do fogo frio. Aí que o vigiassem atentamente durante a infância e apenas com concluída a instrução primária conseguisse uma vaga para ele na Universidade de Palência, ou Valência, que então se encontrava no ápice do seu prestígio académico. O motivo era claro. Em Palência ensinava teologia o célebre bispo Pedro de Tarsis, mais conhecido pelo apelido de Petrinho, quem gozava de confiança ilimitada por parte do rei Afonso VIII, do qual era um dos seus principais conselheiros. O ocorrido 50 anos antes a seu primo, o bispo Lupo, era uma advertência que não se poderia passar por cima e por isso Petrenho vivia atrás dos muros da universidade, numa casa muito modesta, mas que tinha a vantagem de estar provida de uma pequena capela privada. Ali tinha, para a sua contemplação, uma reprodução da Nossa Senhora da Gruta. Nessa capela, Petrinho iniciou a Domingos de Gusmão no mistério do fogo frio, e foi tão grande a mudança operada nele que logo se converteu num homem de pedra, num iniciado hiperbóreo dotado de grandes poderes taumatúrgicos e não menor sabedoria. Tão profunda era a devoção de Domingos de Gusmão por Nossa Senhora da Gruta, que dizia-se a mesmíssima Virgem Santa respondia ao monge nas suas orações. Foi ele quem comunicou a Petrenho que havia visto Nossa Senhora da Gruta com um colar de rosas. Então Petrenho indicou que aquele ornamento equivalia ao colar de crânios de Fria Cálibor. Fria Cálibor, vista fora de si mesma, aparecia de morte e carregava o colar dos crânios dos seus amantes assassinados. Os crânios eram as contas com as palavras do engano. Em troca, Fria, vista no mundo de si mesma, traz o seu véu de morte, que a apresenta terrível para a alma, era a verdade desnuda do espírito eterno, a Virgem de Agartha, de beleza absoluta e imaculada. Seria natural que ela trouxesse um colar de rosas, onde cada botão representasse aos corações que a haviam amado com o fogo frio. Domingos ficou intensamente cativado com essa visão e não se deteve até inventar o rosário, que consistia num cordão onde se achavam enfileiradas, mas fixas, 3 jogos de 16 bolinhas amassadas, com pétalas de rosa. As 16, 13 mais 3 contas, correspondiam aos mistérios da Virgem. O rosário de São Domingos utiliza-se para pronunciar ordenadamente orações ou mantras que vão produzindo um estado místico no devoto da Virgem e acabam por acender o fogo frio no coração. Não deve surpreender que mencionasse 16 mistérios da Virgem, e hoje, se os tenha por 15, nem que varie o número de contas do rosário, nem que hoje em dia se associe o rosário aos mistérios de Jesus Cristo, e se tenham ocultado os mistérios da Nossa Senhora do Menino de Pedra, pois toda a obra de São Domingos tenha sido sistematicamente deformada e deturpada,
tanto pelos inimigos da sua ordem, como pelos traidores que haviam existido em quantidade e existem em quantidade ainda maior dentro dela. Domingos chegou a ditar a cátedra da Sagrada Escritura na Universidade de Palência, mas a sua natural vocação pela pregação e o seu desejo por divulgar o uso do rosário o conduziam a difundir a doutrina cristã e o culto à Nossa Senhora do Rosário nas regiões mais apartadas de Castela e Aragão. Com esta ação sobressaiu o suficiente para convencer aos senhores de Tarsis de que estavam diante do homem indicado para fundar a primeira ordem anti-Golden da história da Igreja. Domingos era capaz de viver em extrema pobreza, sabia pregar e despertar a fé em Cristo e na Virgem, dava mostras de verdadeira santidade e surpreendia com a sua inspirada sabedoria. A ele seria difícil negar o direito de congregar a quem crescesse na sua obra. Mas para que tal direito não pudesse ser negado pelos Golden, era necessário que Domingos fosse conhecido fora da Espanha, que desse aos povos o exemplo da sua humildade e santidade. O bispo de Osma, Diego de Azevedo, que compartilhava secretamente das ideias dos senhores de Tarsis, decidiu que o melhor lugar para enviar Domingos era o sul da França, a região que nesse momento se encontrava agitada por um enfraquecimento com a Igreja. A grande maioria da população occitana havia-se voltado para a religião cátara, que segundo a Igreja constituía uma abominável heresia, e sem que os beneditinos de Cluny e do Cister, tão poderosos no resto da França, tivessem podido impedi-lo. Com este fim, o bispo Diego conseguiu a representação do infante Dom Fernando para orquestrar o casamento com a filha do conde de Marca, o que lhe dava a oportunidade de viajar à França levando consigo a Domingos de Gusmão, a quem já havia nomeado presbítero. Esta viagem lhe permitiu interiorizar-se da heresia cátara e projetar um plano. Numa segunda viagem à França, morta a filha do conde e decidida a missão de Domingos, ambos os clérigos se dirigem a Roma. Ali o bispo Diego maneja ante o terrível Papa Golan, Inocêncio III, a autorização para recorrer ao Languedoc, pregando o Evangelho e dando a conhecer o uso do rosário. Obtida a autorização, ambos partem de Montpellier a pregar nas cidades de Mondi Mediódia, o fazem descalços e mendigando sustento, não se diferenciando demasiado dos homens puros que transitam profusamente os mesmos caminhos. A humildade de que se usam contrasta notavelmente com o luxo e a pompa dos legados papais, que nesses dias percorrem também o país, tratando de pôr freio ao catarismo, e com a ostensiva riqueza dos bispos e arcebispos. Entretanto, recolhem mostras de hostilidade em muitas aldeias e cidades, não pelos seus atos, que os homens puros respeitam, nem sequer por sua pregação, senão pelo que eles representam, a Igreja de Jeová Satanás. Mas aqueles resultados estavam previstos de antemão por Petrenho e Diego de Osma, que haviam dado instruções precisas a Domingos sobre a estratégia a seguir. O ponto de vista dos senhores de Tarsis era o seguinte: observando da Espanha a atitude abertamente combativa assumida pelo povo de Oca contra os sacerdotes de Jeová Satanás, e considerando a experiência que a casa de Tarsis tinha sobre situações semelhantes, a conclusão evidente indicava que a consequência seria a destruição, a ruína e o extermínio. Na opinião dos senhores de Tarsis, o suicídio coletivo não era necessário e, pelo contrário, somente beneficiaria ao inimigo. Mas era claro também que os cátaros não estavam completamente conscientes da situação, talvez por desconhecer a diabólica maldade dos Golan, que constituíam o governo secreto da Igreja de Roma, e por perceber somente o aspecto superficial
e mais chocante da organização católica. Mas, se bem os cátaros não supunham que os Golden, desde o Colégio de Construtores de Templos do Cister, haviam decretado o extermínio dos homens puros e a destruição da civilização de Oc, e que cumpririam essa sentença até aos seus últimos detalhes. Não era menos certo que tal possibilidade não os preocuparia em absoluto. Como tocados por uma loucura mística, os homens puros tinham os seus olhos cravados na origem, no grau, e eram indiferentes ao porvir do mundo. E já se viu quando efetiva fora aquela tenacidade, que permitiu a manifestação do grau e do Imperador Universal, e causou o fracasso dos planos da Fraternidade Branca. Frente à intransigência dos cátaros, Domingos e Diego recorrem a um procedimento extremo, que não podia ser desaprovado pela Igreja. Advertem a quem os queira ouvir sobre a segunda destruição que os conduzirá à sustentação declarada de heresia. Mas não são escutados. Aos crentes, que constituem a maioria da população occitana e que, como toda massa religiosa não domina sutilezas filosóficas, se lhes torna impossível crer que possa triunfar o mal sobre o bem, ou seja, que a Igreja de Roma possa destruir efetivamente a Igreja cátara. E os cátaros, que sabem que o mal pode triunfar sobre o bem na terra, eles os têm sem cuidados, pois, em todo o caso, somente se trata de variações da ilusão. Para os homens puros, a única realidade é o espírito. E essa verdade significa o definitivo e absoluto triunfo do bem sobre o mal, a saber, a permanência eterna da realidade do espírito e a dissolução final da ilusão do mundo material. Corre o ano de 1208, e enquanto o povo se encontra afirmando essas posições, o Papa Inocêncio III anuncia a cruzada em represália pela morte e seu legado Pedro de Castelnau. É tarde já para que a pregação de São Domingos surta algum efeito. Porém, o objetivo principal da missão, que era impor a figura santa de Domingos e fazer conhecer as suas aptidões como organizador e fundador de comunidades religiosas, se estava a conseguir. Naquele ano, enquanto se produzia a matança de Béziers e outras atrocidades Colan, São Domingos realizava a sua primeira fundação Fanjou, próximo a Carcasona. Havia compreendido de entrada que as damas occitanas apresentavam uma especial predisposição para a morte espiritual, e por isso estabelece ali o mosteiro de Proel, cujas monjas se dedicam ao cuidado de crianças e ao culto da Virgem do Rosário. A primeira abadesa foi Maela de Tarsis, grande iniciada no culto do fogo frio, enviada da Espanha para esta função, e aplica então um de seus princípios estratégicos assinalados por Petrenho. Para escapar ao controle dos Golden, em alguma medida era imprescindível rejeitar a Regular Monacunum de São Benedito. Daí que São Domingos tenha dado às monjas de Pruil a regra de Santo Agostinho. Logo, São Domingos e Diego de Osma não atuavam sozinhos. Apoiavam-nos alguns nobres e clérigos que professavam secretamente o culto do fogo frio e recebiam assistência espiritual dos senhores de Tarsis. Entre eles se contava o arcebispo de Narbona e o bispo de Tolosa, quem contribuíram para esta obra com importantes somas de dinheiro. Este último era um iniciado genovês, de nome Fulco, infiltrado pelos senhores de Tarsis no Cister, e que não seria descoberto até ao final. Naqueles dias, o bispo Fulco passava por inimigo jurado dos cátaros, defensor da ortodoxia católica, e aproveitava este prestígio para pronunciar ante os legados papais e seus superiores do Cister a obra monástica de Domingos e a sua santidade pessoal.
Nos anos seguintes, São Domingos intenta levar a cabo o plano de Petrenho e funda uma irmandade semi-laica, ao tipo das ordens de cavalaria, chamada Militia Christi, a qual haveria de sair a Tertius Ordo e Penitência Sancti Dominici, cujos membros foram conhecidos como monges terciários. Mas logo esta organização se mostrou ineficaz para os objetivos buscados e teve-se que pensar em algo mais perfeito e de maior alcance. Durante vários anos planejou-se a nova ordem, levando em consideração a experiência vivida e a formidável tarefa que se propunha levar a cabo, isto é, lutar contra a estratégia dos Golan. Colaboraram com São Domingos em tais projetos um grupo de 16 iniciados, procedentes de distintos lugares de Languedoc, que se reunia periodicamente em Tolosa, entre os quais se contava o bispo Fulco. Como fruto daquelas especulações, decidiu-se que o mais conveniente era criar um círculo hiperbóreo, encoberto por uma ordem católica. O círculo seria uma sociedade super secreta, dirigida pelos senhores Tarsis, que funcionaria dentro da nova ordem monástica. Somente assim concluíram que se conciliaria o objetivo buscado com o princípio de segurança. Aquele grupo secreto integrado no princípio somente pelos 16 iniciados que foram mencionados denominou-se Círculos do Mini Canis, ou seja, Círculo dos Senhores do Cão. Tal nome explica-se recordando o sonho premonitório da mãe de São Domingos de Gusmão, no qual o seu futuro filho parecia como um cão que portava uma acha flamejante. E considerando que, para os iniciados no fogo frio, o cão era uma representação da alma e o Senhor, por excelência, era o espírito. Em todo o iniciado hiperbóreo, o espírito devia dominar a alma e assumir a função do Senhor do Cão. Daí a dominação adotada para o círculo de iniciados, que, além disso, tinha a vantagem de confundir-se com o nome de Dominicani, ou seja, dominicanos, que o povo dava aos monges de Domingos de Gusmão. Cabe acrescentar que ser Senhor do Cão, na mística do fogo frio, corresponde a ser Senhor do Cavalo, ou seja, cavaleiro, na mística da cavalaria, onde a alma se simboliza pelo cavalo. Um dos iniciados, Pedro Celari, havia doado várias casas em Tolosa. Umas foram destinadas a lugares secretos de reunião do círculo e outras adotaram-se para o uso da futura ordem. Quando tudo estava pronto, procurou-se obter autorização de Inocêncio III para a fundação de uma ordem de pregadores mendicantes, semelhante à formada por São Francisco de Assis em 1210. A esta ordem, Inocêncio III a havia aprovado de imediato, mas a nova solicitude provinha agora de Tolosa, um país em guerra santa, em que todo o mundo era suspeito de heresia. E se havia proceder com cautela, o plano era ambicioso, mas somente a personalidade inquestionável de São Domingos superaria todas as dificuldades, tal como havia feito o próprio São Francisco. Não há que esquecer que os Golan controlavam todo o monacato ocidental, desde a ordem beneditina, e eram hostis à criação de novas ordens independentes. A oportunidade apresentou-se em meados de 1212, quando o bispo Fulco foi convocado para o quarto Concílio Geral de Latrão e levou consigo a São Domingos. Ali tropeçaram com a negativa cerrada de Inocêncio III, que, como é sabido, somente cedeu depois de cogitar que a Basílica de Latrão, ameaçando derrubar-se, era sustentada pelos homens de Domingos de Gusmão. Contudo, a sua autorização foi meramente verbal, ainda que perfeitamente legal,
e se limitou a aceitar a regra de Santo Agostinho reformada proposta por Domingos e a recomendar a missão de lutar contra a heresia. Depois da morte de Inocêncio III, em 1216, Honório III dá a aprovação definitiva da Ordem dos Predicadores, ou Ordo Praedicatorum, e permite a sua expansão, já que então somente possuía os monastérios de Pruil e Tolosa. De entrada ingressaram na ordem todos os clérigos da Casa de Tarsis, que, como disse, eram, na sua grande maioria, professores universitários, arrastando consigo a muitos outros sábios e eruditos da época. Em pouco tempo, a ordem transformou-se numa organização de alto nível, apta para ensinar, não obstante que o primeiro capítulo geral, reunido na Bolônia, em 1220, declarou que se tratava de uma ordem mendicante, com menor rigor na pobreza que a de São Francisco. São Domingos faleceu em 1221, deixando o controle da ordem nas mãos de um iniciado de sangue puro, o mestre-geral Jordão da Saxónia. Bem, naquele momento os Goldens estavam pugnando por conseguir a institucionalização de uma inquisição sistemática da heresia que lhes permitisse interrogar a qualquer suspeito e obter a informação condizente do lugar do grau. Se tal instituição era confiada aos beneditinos, como se pretendia, o fim da estratégia cátara seria mais rápido que o previsto, não dando tempo a Federico II realizasse os seus planos de arruinar o papado Golan. Daí a insistência e a eloquência desdobrada dos dominicanos para apresentar-se como a ordem mais apta para desempenhar aquela sinistra função. Mas os dominicanos tinham algumas vantagens reais sobre os beneditinos. Constituíam não somente uma ordem local, autóctone, de Languedoc, onde os beneditinos haviam perdido influência há tempos, senão que também dispunham de monges com grande instrução teológica para analisar as declarações que a Inquisição da fé requeria. Os dominicanos dispunham de indubitável capacidade de mobilização em Languedoc, e quando os Golan se convenceram de que a nova ordem se voltaria para o seu controle e permitiria o ingresso dos seus próprios inquisidores, aprovaram também a concessão. Em 1224, o imperador Frederico II, que não obstante já ter enfrentado o papado, tinha bem claro a situação do Languedoc e a necessidade de apoiar a ordem dos pregadores, revendo, mediante uma lei imperial, a antiga legislação romana que considerava aos cultos não oficiais como crime de lesa majestade, ou seja, passíveis de pena de morte. Neste caso, a lei se aplicaria à repressão da heresia. Em 1231, apesar de que já estava a funcionar de facto, o Papa Gregório IX institui os Tribunais Especiais da Inquisição e confia o seu ofício às ordens de São Domingos e São Francisco. Esta última à instância de Frei Elias, um agente secreto de Frederico II na Ordem Franciscana, que seria ministro-geral de 1232 a 1239 e que, ao final, descoberto pelos Golden, passaria abertamente ao bando gibelino. Porém, em pouco tempo, somente ficariam os dominicanos a cargo da Inquisição. Tem de ficar claro dois factos ao avaliar o passo dado pela Ordem de São Domingos ao aceitar a responsabilidade da Inquisição. Um é que isso representava um mal menor para os cátaros, posto que a repressão executada diretamente pelos Golan houvesse sido terrivelmente mais efetiva, como se comprovou em Béziers, e que deste modo se conseguiria, ao menos, sabotar a busca do grau e retardar a queda de Montsegur, objetivo que se alcançou em grande medida.
E o outro facto é que os senhores de Tarsis eram perfeitamente conscientes de que a ordem seria infiltrada pelos Golden e que estes abririam as portas às personagens mais cruéis e fanáticas da ortodoxia católica, quem destruiriam sem piedade nem remorso aos cátaros e a sua obra. E ainda assim, a balança indicava que seria preferível correr este risco a permitir que os Golan desempenhassem por conta. Aos inquisidores mais fanáticos, que pronto atuariam dentro da ordem, não lhes podia neutralizar abertamente, pois isso alertaria aos Golden. A tática consistiu, pois, em desviar sutilmente a atenção para falsas pistas ou outras formas de heresia. No primeiro caso, em efeito, os senhores do cão lograram que, sob o cargo de heresia, se liquidassem com a fogueira a totalidade dos criminosos, ladrões, degenerados e prostitutas de Languedoc. Estes, naturalmente, jamais portaram dado algum que servisse aos Golan, ainda que se lhes fizesse confessar a heresia mediante a tortura. No segundo caso, a Inquisição Dominicana produziu um efeito não desejado pelos Golan beneditinos, que aqueles não foram capazes de contestar, justamente pelas mesmas razões que os senhores do cão não podiam impedir que os Golan exterminassem aos cátaros, isto é, para não cair em contradição com as leis vigentes. Os Golans não podiam impedir que se reprimisse aos membros do povo eleito, facilmente enquadrados sob o quadro de heresia. E os senhores de Tarsis, que não haviam esquecido as contas com que eles tinham pendentes desde a época do reino visigodo da Espanha e a participação que lhes coube na invasão árabe, assim como as intrigas posteriores para destruir a casa de Tarsis, tinham agora em mãos, com a Inquisição, uma arma formidável para devolver golpe por golpe. Assim foi o que os Golden provaram com desagradável surpresa, que a repressão da heresia derivava, em muitas ocasiões, em sistemáticas perseguições de judeus, aos que se enviava à fogueira com igual ou menor senha que aos cátaros. Esse era naturalmente o efeito da obra oculta dos Senhores do Cão, que lamentavelmente não foi tão efetivo como eles desejavam, porque, como aos cátaros, aos hereges judeus devia oferecer-lhes a possibilidade de conversão ao catolicismo, com a qual salvavam a vida, coisa a que podiam ter acesso sem problemas, transformando-se em marranos. Ou seja, conservando a sua religião secreta e simulando serem cristãos, contrariamente aos homens puros, que preferiam morrer antes a faltar com a honra e mentir sobre as suas crenças religiosas. Em suma, o tempo foi passando, a heresia cátara foi cedendo lugar à mais tranquilizadora religião católica, os furores da Inquisição foram-se aplacando e a ordem de predicadores foi complementando a sua injustificada celebridade de organização repressora com outra fama mais cordata com o espírito dos seus fundadores. A da ordem dedicada ao estudo, ao ensino e à pregação da fé católica. O grande sistema teológico e escolástica deve-se em alto grau à obra de notáveis pensadores e escritores dominicanos, que em quase todos os casos não eram iniciados, mas eram guiados secretamente por eles. Para desenvolver esta atividade, a Ordem concentrou-se em duas universidades de prestígio, a de Oxford e a de Paris. Bastará relembrar que professores como o alemão São Alberto Magno ou São Tomás de Aquino foram dominicanos, para compreender que a fama adquirida pela Ordem estava aqui, sim, plenamente justificada. Mas foram também dominicanos Rolando de Cremona, que ensinou em Paris entre 1229 e 1231, Pedro de Tarantasia, que o fez desde 1258 a 1265,
e chegou a ser Papa com o nome de Inocêncio V em 1276. Roger Bacon, Ricardo de Fichare e Vicente de Beauvais, em Oxford, etc. Precisa estar presente, Dr. Signagel, que os senhores de Tarsis possuíam a sabedoria hiperbórea e, em consequência, trabalhavam de acordo a uma perspectiva histórica milenar. Consideravam, por exemplo, que aquelas décadas e influência Gola eram inevitáveis, mas que finalmente passariam. Chegaria então o momento de expurgar a ordem, porque isso era o estrategicamente importante, preservar o controle da ordem e a instituição da Inquisição para uma oportunidade futura. Quando esta se apresentasse, toda a força do horror e a repressão desatada pelos Golan cistercienses, como num golpe de jiu-jitsu, poderia voltar-se contra os seus próprios geradores. E ninguém se sentiria ofendido por isso, especialmente em Languedoc. O peso da estratégia, segundo se adverte, descansava na capacidade do Círculo dos Senhores do Cão para manter em segredo a sua existência e conservar o controle da ordem. Isso não seria fácil, pois os Golan acabaram por suspeitar que uma estranha vontade frustrasse os seus planos e dentro da organização inquiridora, mas cada vez que alguém se acercava da verdade, os Dominicanes o executavam ocultamente e atribuíam a morte a previsíveis vinganças dos hereges occitanos. A estas motivações puramente estratégicas que animavam os senhores de Tarsis para trabalhar ocultamente nos círculos dominicanis, logo se agregaria a outra necessidade de sobreviver, a causa dos sucessos que ocorreriam na Espanha e que começarei a expor a partir de amanhã. Como se verá, a destruição da Ordem Templária e, com isso, o efetivo fracasso dos planos sinárquicos e da Fraternidade Branca se convertiria numa questão de vida ou morte para a Casa de Tarsis. A última estratégia dos círculos nos levará àquela causa esotérica do fracasso dos planos inimigos, que foi o Filipe IV e a qual me referi há 4 dias. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!